todos, graça e paz para você e para toda a sua família. Mais uma vez é um prazer, uma satisfação estarmos juntos ao vivo para mais um culto no lar. Se coloque de pé, por gentileza, vamos falar com Deus nesse momento, em o nome do Senhor Jesus. Feche os teus olhos, por favor. Senhor, nosso Deus e nosso grandioso e amado Pai, em o nome do Senhor Jesus, é com tamanha alegria e satisfação que nós entramos na Tua presença. Oh, meu Deus, como é bom poder falar contigo. Como é bom poder expressar aquilo que nós temos dentro do nosso peito, da nossa alma, do nosso coração. Perdoa as nossas transgressões, as nossas iniquidades, as falhas que cometemos diante do Senhor. Hoje, meu Deus, o mundo para, as pessoas param para lembrar, meu Pai, a ressurreição do seu Filho Jesus. Hoje, as pessoas param para poder reverenciar, ainda que nas suas lembranças, ainda pelo seu conhecimento, ainda, meu Deus, por ter ouvido um dia ter falado, ou sequer, talvez ela tenha ouvido falar da ressurreição de Cristo, o mundo para poder lembrar dos teus feitos, das tuas obras, meu Deus, que foi enviar o teu Filho para salvar a humanidade. Nós sabemos, meu Deus, que foi a maior e a melhor decisão que o Senhor tenha tomado, meu Pai, de ter nos enviado o Salvador. Nós não merecemos. Nós não merecemos coisa alguma. Não somos dignos de estarmos aqui. Mas o que nos traz aqui foi exatamente esse sacrifício que o Senhor fez entregando o teu Filho, que hoje nos faz, meu Deus, lembrar de toda a dor, de todo o sacrifício, de toda a humilhação que o teu Filho passou, para que hoje pudéssemos dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Ele que veio nos ensinar, meu Deus, como amar o próximo. Ele que veio nos ensinar acerca do perdão, da misericórdia. Ele que veio nos mostrar a porta que nos conduzirá à vida eterna. Ele que veio simplesmente cumprir aquilo que ele falou quando disse que nós não estaríamos sozinhos, que não estaríamos órfãos. Exatamente por este motivo, meu Deus, nós estamos aqui. Tudo está no teu controle. Se hoje nós respiramos, se temos a oportunidade de falar contigo, é porque o Senhor permite que estejamos desta forma. Nada acontece sem o teu querer. Nada acontece sem a tua vontade. Tudo acontece porque o Senhor quer, da forma que o Senhor quer, da maneira que o Senhor quer. E nós não somos nada e ninguém para tentar contestar as tuas decisões. Não somos ninguém para poder questionar as atitudes que o Senhor toma. Mas nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Oh, meu Pai querido e meu Pai amado, nós te amamos, meu Deus. Nós te exaltamos, te glorificamos, te adoramos. Nós queremos aprender de ti. Queremos beber da tua água, que é a tua palavra. Sermos cheios do teu Espírito, que nos conduz a fazer a tua vontade, a te agradar, a te servir. Pai querido, eu quero te apresentar, meu Deus, a vida de todas estas pessoas. Daqueles que oram comigo, daqueles que têm vivido esse jejum, meu Pai. Daqueles que neste momento, Senhor, se reverenciam a Ti, dizendo o quanto que o Senhor é importante em suas vidas. Pessoas que curvam a sua cabeça,
Pessoas que reconhecem, meu Deus, a tua existência e sabem que o Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Eu quero te apresentar a vida deste homem, desta mulher, desta pessoa, deste teu filho, desta criatura que tem lutado, que tem buscado a tua face. Desta pessoa, meu Deus, que se nega a voltar ao passado, que se nega, meu Deus, a se curvar diante dos deuses desse mundo, diante do pecado, diante da carne, diante daquilo que desagrada ao Senhor. Eu quero te apresentar projetos, desejos, sonhos, vontades que esta pessoa traz no fundo do seu coração. Ó, meu Pai, que neste momento teu Espírito possa visitar estas pessoas aonde quer que elas se encontrem. Bem como eu quero orar por aqueles que se encontram nos hospitais, entubados, desenganados, com vírus, meu Pai. Aqueles que se encontram à beira da morte. Aqueles que se encontram, meu Deus, sem nenhuma esperança, vivendo à base de aparelhos. Pessoas desenganadas pela medicina, que traz dentro de si uma enfermidade mortal, letal. Uma enfermidade, meu Deus, cujos remédios já não têm mais efeito. Os médicos, meu Pai, já não sabem mais o que fazer. Estão esperando simplesmente esta pessoa parar de respirar. Estão esperando o seu coração parar de bater para então diagnosticarem o óbito desta pessoa. Mas o Senhor é aquele que dá a última palavra. O Senhor é aquele que levanta o caído, que fortalece o fraco, que restaura, que ressuscita ainda que esta pessoa esteja morta. O Senhor é aquele que tudo pode. O Senhor traz à existência o que não existe, faz o impossível se tornar possível. Toque, meu Deus. Toque, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus, na vida de cada uma destas pessoas. Toque, meu Deus, na vida deste homem, na vida desta mulher, desta jovem, desta criança. Toque na vida deste idoso, desta idosa, Senhor. Toque na vida desta pessoa, meu Pai, que se encontra nessa situação, que se encontra sem esperança, que se encontra acamada, hospitalizada. Faça, meu Deus, não pelo nosso querer, mas pelo teu querer, que é a tua vontade, que nunca foi ver o teu povo gemendo, sofrendo, padecendo, mas é a tua vontade em dar vida, em restaurar vidas. Toque nesta criatura, meu Deus, e vem arrancar este vírus, vem arrancar esta dor, esta enfermidade, este mal, meu Deus, que tem assolado, que tem feito esta pessoa estar prostrada, porque somente o toque das tuas mãos é o suficiente, meu Deus, para essa enfermidade sair. Então, meu Pai, envia os teus anjos, meu Deus, a visitar nos quatro cantos deste mundo, aonde quer que exista, estas pessoas assim, desta forma, que o milagre aconteça. Que agora aconteça aquilo que os antibióticos, que os remédios, que ninguém pode fazer nada, mas que o teu poder, ele pode, Senhor. Porque agindo, Senhor, quem pode impedir? Ninguém pode impedir o teu agir, ninguém pode impedir o teu poder, ninguém pode impedir a manifestação do teu Espírito, porque tu és o dono da vida, meu Pai. O Senhor pode fazer aquilo que ninguém pode fazer. Então, meu Deus, em nome daquele que ressuscitou ao terceiro dia, em nome do teu Filho Jesus, nós te pedimos, meu Pai, venha tocar em cada vida, venha tocar em cada alma, venha tocar em cada pessoa, meu Pai, que esteja necessitada de um milagre, que esteja necessitada da cura, que esteja necessitada da libertação, da transformação. Oh, Pai querido e Pai amado, o nosso socorro, ele vem do Senhor. Nós não temos esperança, meu Pai, no mundo. Nós não temos esperança num governante. Nós temos esperança somente no Senhor. Porque é do alto que vem o nosso socorro, é do alto que vem a cura, é do alto que vem a libertação, é do alto que vem a transformação. Transforma, meu Deus, transforma estas vidas, transforma estes corações, meu Pai. Transforma esse pranto
em alegria, Senhor. Essa tristeza em felicidade. Visita, meu Deus, aonde quer que esteja esta pessoa orando. Visita onde quer que esteja essa pessoa suplicando. Eu não sei o que ela precisa, meu Pai, mas o Senhor sabe, meu Deus. O Senhor tem assistido a dor, a angústia, a tristeza, meu Pai, de todas estas pessoas, de todos aqueles que têm lhe clamado, que têm lhe buscado. Perdoa o tempo da ignorância, meu Deus. Perdoa, meu Pai, a ignorância espiritual que muitas pessoas carregam por não conhecer a verdade. Oh, Pai querido e Pai amado, derrama o Teu Espírito sobre este universo. Derrama o Teu poder sobre este mundo, meu Pai. E faça, meu Deus, com que haja, de fato e de verdade, nesse instante, curas, libertações, transformações, que neste momento haja restaurações na família, na casa, no lar, que nesse instante essa oração alcance os desempregados, necessitados, desesperados, que nesse instante, Senhor, o Teu Espírito possa alcançar a vida de todas estas pessoas que precisam e necessitam de socorro, e necessitam da Tua ajuda, e necessitam, meu Pai, do Teu poder. Abre portas que possam estar fechadas, meu Deus. Faça com que as barreiras, com que as cadeias, com que os muros, grilhões caiam por terra, meu Pai. E assim o Teu nome seja glorificado, seja exaltado. Existem pessoas, meu Deus, que têm lutado, mas as suas forças parecem que têm acabado. Existem pessoas que têm estado desesperançosas, desanimadas. Existem pessoas aflitas. Existem pessoas que só pensam na morte, meu Pai. Existem pessoas, meu Deus, que já não têm mais forças, já não têm mais ânimo, já não têm mais coragem. Ela tem se entregado, meu Deus. Ela tem sido vencida pelos seus pensamentos negativos. Ela tem sido derrotada, meu Deus, pelos seus pensamentos de derrota, de fracasso. Existem casamentos sendo desfeitos, meu Deus. Existe filho nas drogas, preso, acamados. Existem pessoas algemadas, meu Pai. Existem pessoas possessas, pessoas endemoniadas, meu Pai. Existem pessoas vítimas de obra maligna. Existem pessoas nesse instante, meu Deus, que clamam por ajuda com uma arma na cabeça para se matar, para tentar o suicídio. Existem pessoas, meu Pai, que já não conseguem sequer levantar da cama, porque se encontram num quadro depressivo, opressivo. Ah, meu Deus, são muitos os problemas que estas pessoas trazem consigo, mas o Senhor é a cura, é a salvação, a libertação. Toma esta pessoa nos Teus braços, toma esta pessoa nas Tuas mãos, Senhor. Entra nesta casa, entra nesta família, entra neste lar, ó poderoso Deus, porque aonde há luz, as trevas não podem ficar. Liberta, transforma, abençoa, cura, meu Deus. Venha, meu Pai, arrancar todo o mal que possa estar fazendo estas pessoas sofrendo, gemendo, padecendo. Porque, meu Deus, nós acreditamos que o Senhor está vivo. Nós acreditamos na Sua ressurreição, meu Pai. Então, meu Deus, em o nome do Senhor Jesus Cristo, salva essa casa, salva esta vida, salva este lar, salva este filho, esta filha, esta família. Salva, meu Deus, salva, meu Pai, os entes queridos e todas estas pessoas. Pai querido, eu entrego a cada oração, eu entrego a cada pedido, a cada súplica, a cada clamor nas Tuas mãos, porque eu creio, meu Deus, eu tenho a mais absoluta certeza, meu Senhor, que ainda que não mereçamos absolutamente nada, mas nós cremos na Tua existência, sem duvidar. Nós cremos no Teu poder, nos Teus desejos que são os melhores, meu Deus. A Tua vontade de ver o Teu povo feliz, a Tua vontade de ver o Teu povo próspero, abençoado. Então, derrama a Tua vontade, meu Senhor, e faça com que esta pessoa agora, ela seja cheia do Teu Espírito, cheia do Teu poder,
Enxugue as lágrimas dos que choram, meu Deus. Mas enche esta pessoa de vida. Enche esta pessoa, meu Pai, do teu querer. Pois assim nós agradecemos a Ti, porque sabemos que Tu és fiel. E nada neste mundo, meu Deus, possa contra o Teu poder. Tu és fiel, meu Pai, e a Tua palavra se cumpre na vida de todos aqueles que acreditam e confiam. Então, meu Deus, cumpra as Tuas promessas, cumpra aquilo que o Senhor prometeu, cumpra aquilo que o Senhor disse nas Tuas promessas, nas Tuas palavras, para toda a humanidade. Porque, meu Deus, se o Teu povo, que se chama pelo Teu nome, se humilhar, orar e buscar ao Senhor de todo o coração, então o Senhor os ouvirá dos céus e virá e sarará a sua terra, a sua vida. Sara, meu Deus, esta vida, sara esta nação, sara este mundo, meu Pai. Faça com que as pessoas entendam que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Obrigado por esta oração, por este momento, por este jejum. Obrigado, meu Deus, por todas as pessoas que oram, pelas curas, pelas libertações, pelos milagres, pelas transformações e por tudo aquilo que ainda há de acontecer na vida de todo o Teu povo. Que seja feita não a minha, não a nossa, mas que seja feita a Tua vontade. Obrigado pelo ar, pela vida, pelo mais um dia que o Senhor nos concede na Tua presença. Tome a direção deste culto nas Tuas mãos. Que seja o Senhor a falar aos nossos corações e faça com que o Teu Espírito venha morar dentro de cada um de nós. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, meu Pai, porque eu sei, meu Deus, eu sei, meu Pai, que nesse instante milagres acontecem, que nesse momento pessoas são transformadas, são livres, são abençoadas, porque o Senhor é fiel. Obrigado, meu Deus. Nós te agradecemos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos que creem, diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Diga graças a Deus. Amém. Muito bem. Graças a Deus. Que Deus abençoe você aonde quer que você esteja, aonde quer que você se encontre, que o Espírito Santo os alcance e os abençoe em nome do Senhor Jesus. Seja abençoado em nome de Jesus. Amém? Você que tem a sua Bíblia, por favor, abra no livro do Evangelho de João, no capítulo 20, versículo 1 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1 em diante. Eu quero dar um bom dia ao meu querido amigo Gustavo Pereira, que está sintonizado conosco. Deus abençoe a vida do Senhor, muito obrigado por tudo, bem como a dona Marta Pereira, Giovanni Becker também que está aí, bom dia, Deus abençoe a vida de vocês. A dona Iracilda Martins, ela diz bom dia, servos e servas de Deus, muito bom dia, Deus abençoe a senhora e toda a sua família. Dona Maria da Silva, lá da Inglaterra, um forte abraço, Deus abençoe a senhora. Dona Marta Pereira, lá da França, também esposa do seu Gustavo, Deus abençoe a vida da senhora. Minha querida amiga Denisa Maria, Deus abençoe a sua vida. Dona Adélia Montenegro, a Benê Souza, Deus abençoe a senhora. A Clarice Fernandes também, Deus abençoe. A Emília Mendes, que também está aí conosco. Laura Oliveira, Deus abençoe a vida das senhoras. A dona Filomena Ferraz também que está aí, Deus abençoe. A Geni que está aqui do nosso lado também. O Raul também que está conectado, um forte abraço. Deus abençoe a vida do senhor, sua família, tá bom? Deus os abençoe também. A Marisa Araújo que está aí sintonizada conosco, um forte abraço. A Marisa Conrado também que está aí, Deus abençoe a vida da senhora e toda a sua família. Dona Leila Coelho, esposa do Bispo Austin, um abraço, Deus abençoe a vida de todos vocês aí do Rio de Janeiro. Quem mais que está aqui conosco? Meu querido amigo pastor Luiz Alberto, lá de Brasília, Deus abençoe a vida do senhor, bem como de toda a sua família. O senhor Raul também se encontra na Inglaterra, um abraço, Deus abençoe o senhor, tá bom? Nos próximos dias nós estaremos fazendo um culto transmitido ao vivo aí para Brasília. Eu vou informar a data, tá bom, pastor Luiz? Deus abençoe a vida do senhor. Livro de João, capítulo 20,
versículo 1 em diante. Hoje o mundo para, não é verdade? O mundo para, as pessoas param para se lembrarem da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Hoje as pessoas elas se voltam para Deus como um dia sagrado, um dia abençoado, porque as pessoas creem e acreditam na ressurreição do Senhor Jesus. Hoje muitas pessoas se lembram que existe um Salvador, aquele que foi crucificado, que foi morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Hoje a humanidade para, mas param para quê? E por quê? A palavra de Deus, ela nos traz simplesmente clara aquilo que o Senhor Jesus passou, enfrentou, para que hoje todos nós tivéssemos aqui. A ressurreição de Jesus para muitos é algo glorioso, para outros simplesmente uma lembrança, para outros uma passagem na Bíblia. Mas na verdade o que representa a ressurreição do Senhor Jesus para aqueles que confiam e acreditam nas suas palavras? O que representa para nós cristãos a ressurreição daquele que é e que foi o nosso Salvador? O que representa para nós? Como que nós devemos viver diante da ressurreição de Cristo, que venceu a morte, que esteve sim na cruz, mas que venceu a cruz, que venceu a morte e hoje está ressuscitado no nosso meio. Muitas pessoas creem, outras pessoas não acreditam. Algumas pessoas creem que Jesus tem olhado as suas vidas, outras pessoas simplesmente acreditam que isso foi uma história que aconteceu no passado. Livro de João, capítulo 20, versículo 1 diz assim, presta atenção. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Presta atenção. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhe, tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Quando o Senhor Jesus estava vivo, ele, juntamente com os seus discípulos, ele falava acerca da sua morte e disse que ressuscitaria ao terceiro dia. Jesus, em todo o tempo, já alertava os seus discípulos da sua ressurreição. Muitos dos seus discípulos acompanharam milagres, acompanharam feitos, maravilhas, curas, libertações que o Senhor Jesus havia feito. Como muitos hoje acreditam que Jesus pode curar, que Jesus pode libertar, que Jesus pode abençoar, muitas são as pessoas que creem no milagre, que acreditam que de fato Deus possa fazer o impossível se tornar possível. Muitas pessoas acreditam. Acreditar é uma coisa, viver a certeza daquilo que acredita é outra completamente diferente. São coisas muito distintas. Quando o Senhor Jesus avisou os seus discípulos que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, uns acreditaram, outros não acreditavam. Uns confiavam, outros não confiavam. E a palavra de Deus, presta atenção, nos ilustra exatamente isso. Quando Jesus foi colocado no túmulo, quando lá ele esteve naquele lugar, sabedor os seus discípulos, aqueles que o seguiam, que ele havia de ressuscitar. Então diz a palavra de Deus que no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. A única pessoa que foi ao túmulo, a única pessoa que foi aonde o Senhor Jesus estava, foi Maria. Por quê? Porque ela tinha ouvido o Senhor Jesus falar, quando estava vivo em carne e osso, que haveria de ressuscitar ao terceiro dia. Quando nós acreditamos na palavra de Deus, a verdadeira crença na palavra do Senhor não é simplesmente quando nós ouvimos, não é simplesmente quando nós lemos, mas a verdadeira crença é quando nós praticamos aquilo que nós lemos, aquilo que nós acreditamos. Ela praticou exatamente aquilo que o Senhor Jesus havia dito, que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia. E lá ela esteve exatamente para contemplar isso, para verificar isso, para acompanhar isso,
tamanho amor que ela tinha para com o Senhor Jesus. Por que os seus discípulos não foram? Por que ela foi sozinha? Por que ela não teve companhia se Jesus pregou para todos? Se Jesus disse a mesma coisa para todos os seus seguidores? Por que somente uma pessoa que foi até o sepulcro ver se o Senhor Jesus ali estava? Na vida espiritual ou na vida de cristão, existem certas diferenças onde as pessoas não entendem. Umas provam seu amor para com Deus, obedecendo a sua palavra, outras se enganam em acreditar que amam a Deus simplesmente por ouvirem falar. Pessoas que praticam a sua fé quando deixam este mundo de lado para poder obedecerem a Deus. E pessoas que provam a sua falta de fé quando deixam de fazer aquilo que agrada a Deus e simplesmente fazem aquilo que lhes agrada. Quando nós de fato assumimos a ressurreição de Cristo nas nossas vidas, quando nós aceitamos que o Senhor Jesus de fato está vivo, então nós fazemos uma aliança, um pacto com Ele. A mesma aliança, o mesmo pacto que Maria tinha. Presta atenção. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e lhe disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Presta atenção. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos, e voltaram os discípulos outra vez para casa. Eles acreditaram que o Senhor Jesus havia ressuscitado quando eles chegaram no túmulo e viram simplesmente os lençóis. Mas como isso é possível? Como que pode os discípulos andarem com Cristo, estarem com Cristo e não acreditarem que o Senhor Jesus havia ressuscitado? Tiveram que ir lá ver, tiveram que ir testificar, tiveram que ir comprovar se realmente aquilo era verdade ou não. A vida espiritual, ela não nos dá margem para a dúvida. A vida espiritual não nos dá margem para duvidarmos de Deus. Aqueles que duvidam das suas palavras e das suas promessas, eles são comparados como um homem que edificou a sua casa sobre a areia. Que vieram as chuvas, os tempestades, os vendavais, deram ímpeto contra aquela casa e grande foi a sua ruína. Por quê? Porque duvidaram. Em meio ao desespero, muitas pessoas duvidam que Deus possa fazer isso ou que Deus possa fazer aquilo. Em meio ao desespero, muitas pessoas desacreditam de Deus, da sua existência, do seu poder. Muitas são as pessoas que desacreditam que tudo possa estar no controle de Deus. Em meio ao desespero, as pessoas elas deixam de acreditar em Deus e começam a acreditar na situação que está ou que estão ao seu derredor. Em meio ao desespero, muitas pessoas se esquecem que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou. Por quê? Porque o desespero cega. O desespero faz com que as pessoas não consigam enxergar uma saída. O desespero leva as pessoas a tomarem atitudes errôneas, erradas. Por quê? Porque elas não creem que de fato e de verdade Jesus está olhando para as suas vidas. Jesus está olhando para a sua causa. Jesus esteja olhando para a sua família. Olha a que situação os discípulos estavam e hoje a situação se repete. Quantas são as pessoas que duvidam da ressurreição de Cristo? Acreditam numa data, mas não acreditam nos seus feitos. Acreditam que Jesus ressuscitou, mas não acreditam que isso seja verdadeiro. Por quê? Porque muitas pessoas, em meio a situações, elas não deixam Deus trabalhar em favor das suas vidas e querem agir pelos seus próprios braços ou da sua própria forma. Os discípulos, quando foram ao sepulcro
e viram que ali estavam os lençóis e o lenço que estava sobre a cabeça do Senhor Jesus, eles então passaram a acreditar que Jesus havia ressuscitado. Ora, mas Jesus em vida não havia dito para eles que ressuscitaria ao terceiro dia? Por que que eles duvidaram? Por que que eles não acreditaram? Por que que eles não estavam seguros? Por que que eles não estavam confiantes de que aquilo seria verdade? Porque eles tinham a necessidade de realmente terem um encontro real e verdadeiro com Cristo. Às vezes, meu irmão, minha irmã, a gente atravessa devido a situações como o mundo todo tem enfrentado tantos problemas. E muitas são as pessoas que hoje, diante de tal situação, se voltam para Deus momentaneamente. Se voltam para Deus com o interesse da cura, com o interesse da libertação, com o interesse de que a praga cesse, com o interesse que as coisas se normalizam para voltarem a viverem as suas vidas. Hoje as pessoas se aproximam de Deus não porque elas querem amar, não porque elas querem conhecer a Deus. Elas se aproximam de Deus porque elas têm um interesse que as coisas aconteçam rápido, para que elas possam sair das suas casas, voltar à sua vida social novamente, ganhar os seus dinheiros, comprarem as suas necessidades, buscarem os seus recursos materiais. Elas querem voltar a viver as suas vidas como até então, tempos atrás, elas viviam. Mas não por interesse em buscar a Deus, não por interesse em servir a Deus, não por interesse em adorar a Deus diante de um feito de milagres que Ele possa fazer, mas pelo fato delas terem um interesse em ter as suas particularidades resolvidas. Assim vive as pessoas, assim vive a humanidade, assim vive o mundo, simplesmente preocupados e preocupadas em fazerem a sua própria vontade. Os discípulos também não pensavam diferente, porque a postura que eles deveriam ter diante da ressurreição de Cristo era: o Senhor disse que iria ressuscitar, então Ele vai ressuscitar. Mas não foi isso o que eles acreditavam. Veja, olha para dentro de você, da senhora, do Senhor, e veja se não é isso que a humanidade hoje enfrenta. Uma hora a pessoa crê em Deus, outra hora ela crê no homem. Uma hora ela crê no homem, outra hora ela crê em Deus. As pessoas oscilam. Elas não têm a sua fé certa. Elas não têm a sua fé determinada. Elas não têm a sua confiança verdadeiramente 100% em Cristo. Mas elas vivem aleatoriamente da forma que o mundo queira que elas vivam. E assim, as pessoas vivem simplesmente um dia, acreditando aquele dia ser um dia festivo, acreditando ser uma data festiva, mas sem nenhum compromisso, sem nenhuma responsabilidade. Os discípulos estiveram no sepulcro e depois de testificarem que ele havia ressuscitado, eles voltaram para suas casas para contemplarem entre eles a ressurreição de Cristo. Presta atenção, por favor. Diz mais. Maria, entretanto, capítulo 20, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Enquanto os discípulos voltaram para casa, Maria ficou no túmulo. Ela ficou porque ela sabia que Jesus havia ressuscitado. E ela queria encontrar Jesus a todo custo. Ela queria encontrá-lo. Ela queria vê-lo. Ela tinha necessidade de estar perto dele, de estar com ele, porque ela sabia que ele havia ressuscitado. Presta atenção. Os discípulos voltaram para casa, sem dar muita importância. Mas Maria não saiu do túmulo, porque ela queria vê-lo. Olha a grande diferença entre as pessoas amarem a Deus, servirem a Deus, daqueles que são simplesmente simpatizantes de Deus. Uma grande diferença entre as pessoas servirem e amarem ao Senhor Jesus de todo o seu coração, se importarem em se agradar de Deus e agradarem a Deus, daqueles que simplesmente têm o Senhor Jesus como um algo simpatizante. Se simpatizam, gostam da Bíblia,
gostam de algumas passagens da Bíblia, gostam de algumas atitudes do Senhor Jesus, mas não querem ter um compromisso com Deus. Não querem ter uma aliança com Deus. Não querem ter uma vida com Deus. Elas gostam dos hinos, gostam de ler a Bíblia, gostam das histórias que Jesus curou, que Jesus libertou, que ele ficou no madeiro, que ele foi crucificado, que ele ressuscitou, apenas simpatizantes, mas levam as suas vidas de qualquer jeito. Fazem para Deus de qualquer forma. Vivem uma vida segundo as suas vontades e não a vontade de Deus. Continuam alimentando o sentimento de mágoa, de ódio, de rancor, continuam na bebedice, continuam no adultério, na fornicação, na vida errada, no homossexualismo, lesbianismo, não querem mudança. Elas simpatizam com Cristo, mas não querem um compromisso com Ele. Veja a diferença de Maria para os discípulos. Enquanto eles foram para casa, enquanto eles voltaram para a sua casa, Maria permaneceu no túmulo. Ela permaneceu no mesmo lugar que ela estava. Por quê? Porque ela queria vê-lo. Ela queria encontrá-lo. Que coisa gloriosa. Que coisa forte que acontece na vida de algumas pessoas que decidem em amar a Deus. Vamos acompanhar o texto? Então, eles lhe perguntaram, com licença. Eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Olha que coisas extraordinárias. Enquanto ela estava chorando, enquanto ela estava desesperada por encontrar o Senhor Jesus, ela não conseguiu reconhecer que era Jesus que estava atrás dela. Vou ler o texto para você de novo. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela lhes respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. A preocupação dela é que ela não sabia aonde tinham colocado o corpo do Senhor Jesus. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Ela não conseguiu entender que era Jesus que estava falando com ela. Tamanho desespero que ela estava vivendo. Tamanha preocupação que ela estava naquele momento vivendo. Porque ela queria saber aonde estava Jesus. Ela queria saber aonde colocar o corpo dele. Mas era o próprio Jesus que estava falando com ela e ela não conseguiu reconhecer. Quando nós vivemos o desespero, quando nós deixamos com que o desespero entre na nossa vida, entra na nossa casa, entra no nosso casamento, no nosso lar, entra na nossa vida, nós não conseguimos ouvir a voz de Cristo. Nós não conseguimos entender o que o Senhor quer nos falar. O desespero faz com que as pessoas estejam cegas, surdas. O desespero faz com que as pessoas não consigam enxergar a saída e muito menos consigam ouvir a voz do Senhor. O desespero leva as pessoas a cometer atos errôneos, atitudes impensadas. Quando a pessoa se vê desesperada, ela não sabe o que fazer. Olha como vive hoje a humanidade. Pessoas com medo de morrer, pessoas com medo de contrair um vírus, pessoas atemorizadas, com medo, desesperadas, e não conseguem enxergar diante de tudo aquilo que estamos vivendo, que Deus tem o controle de tudo, que Deus tem o domínio de tudo. Elas não conseguem enxergar, elas não conseguem ver que Deus tem o controle de absolutamente tudo. Estão desesperadas, pensando que vão dar cabo das suas próprias vidas, que não vão ter mais trabalho, que não vão ter mais recursos financeiros. Elas não conseguem enxergar a saída e nem muito menos ouvir a voz de Deus. É o momento
de nós pararmos e refletirmos naquilo que a palavra de Deus se nos fala. O momento que nós estamos vivendo é o momento de nós entendermos que nós não somos nada, que nós não somos ninguém sem Deus. É o momento de nós compreendermos que Deus tem o controle e o domínio de absolutamente tudo. Mas nada foge ao seu controle. Tudo que está acontecendo no mundo não é Deus se vingando do seu povo. Não é Deus matando o seu povo. São as pessoas que criaram toda essa situação, se rebelando contra Deus, rebeldes para com Deus, se voltando contra Deus, não estão nem aí para a grandeza do Senhor Deus. E hoje, muitos que eram ateus estão se dobrando, muitos que não criam estão crendo, muitas pessoas que não oravam estão orando, outros que nunca sequer tinham lido a Bíblia estão lendo. Por quê? Porque sabem e reconhecem que somente Deus é que pode mudar essa situação. Somente Deus é que pode resolver. Mas e os cristãos? Os que adoram a Deus em espírito e em verdade, quais são as suas posturas? Os cristãos verdadeiros têm crido, têm acreditado que o socorro vem do Senhor, têm acreditado que praga nenhuma chegará à sua casa, têm acreditado que praga alguma chegará à sua família, têm acreditado que Deus o libertará, que Deus guarda a sua casa. Aonde estão os cristãos? Orando, jejuando, lendo a Bíblia, confiando que tudo isso vai passar. Mas aqueles que são simpatizantes estão desesperados, não sabem o que fazer, não sabem qual atitude tomar, não sabem quem crer, não sabem quem confiar. Ora acreditam num líder, ora acreditam num remédio, ora acreditam em tais coisas, mas se esquece que o socorro, ele vem daquele que ressuscitou ao terceiro dia. Que coisa extraordinária, não é verdade? Que mensagem forte aos nossos corações. Quando nós entendemos a palavra de Deus, você consegue entender algumas diferenças. Enquanto os discípulos voltaram para casa, Maria estava no túmulo. Mas ela foi recompensada. Ela foi atendida. As suas lágrimas foram vistas. A sua lágrima foi enxergada pelo próprio Deus. Porque o Senhor Jesus se apresentou diante dela e disse: mulher, por que choras? Olha o que Jesus disse para ela: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser um jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Que coisa gloriosa, não é verdade? Ela permaneceu no túmulo e ela teve a sua recompensa. Aqueles que permanecem com Deus, aqueles que permanecem com Cristo, aqueles que estão firmes com Jesus, que mesmo em meio a essa pandemia toda, elas estão seguras em Deus, terão as suas recompensas, porque verão a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus na sua vida. Você verá a glória de Deus na sua família. Você verá a glória de Deus nos seus caminhos. Por quê? Porque você está seguro de que Deus está cuidando de você e Ele tem o domínio de tudo. Deus é fiel. Deus é fiel. E diz mais a Bíblia, presta atenção. Disse-lhe Jesus, Maria. Disse-lhe Jesus, Maria. Ela voltando-se-lhe, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos, e dize-lhe: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos, viu o Senhor, e contava que ele lhe dissera essas coisas. Quando ela parou de chorar, quando ela colocou o desespero de lado, ela conseguiu ouvir a voz do Senhor Jesus. Ela reconheceu que era Jesus. Ela reconheceu que era o seu Salvador. E Jesus disse: vai ter com meus irmãos. Diga para eles, em outras palavras, que eu não fui para o Pai ainda. E ela foi ter com os discípulos, anunciando que Jesus havia ressuscitado. Anunciando que ele havia aparecido para ela.
anunciando aos seus discípulos que ela tinha visto o seu Salvador. Vamos continuar. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, um domingo, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e lhe disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiveres, serão retidos. Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse para eles: paz e seja convosco. Jesus havia ressuscitado. Presta atenção. Jesus apareceu aos seus discípulos. Soprou sobre eles o Espírito Santo. É esse Espírito que você precisa. É esse Espírito que nós precisamos. O Espírito da força. O Espírito do ânimo, da confiança, da coragem. O Espírito que te coloca de pé, que te faz acreditar que dias melhores virão. O Espírito que faz você entender que você não está sozinha, que você não está sozinho, que o Senhor e a Senhora não estão sozinhos. O Espírito que conduzirá a sua vida aos pastos verdejantes. O mesmo Espírito que te levará à vida eterna, uma vida eterna com o Senhor Jesus. Nós precisamos desse Espírito. O Espírito do Senhor que ressuscitou no terceiro dia. É esse Espírito que a humanidade precisa. É desse Espírito que as pessoas têm necessitado. Não o espírito do medo, não o espírito da dúvida, não o espírito da incerteza. É desse Espírito que você precisa dentro do seu casamento, dentro do seu lar, dentro da sua família. É desse Espírito que você precisa em todos os dias da sua vida. Porque se você não tiver esse Espírito, você está perdido. Você está perdido. Você está perdida. Se você não tiver esse Espírito, você está perdido, meu irmão. Você está perdida, minha irmã. Foi a falta desse Espírito que levou aqueles discípulos voltarem para casa. Foi a falta desse Espírito que fez com que os discípulos estivessem escondidos com medo dos judeus. Foi a falta desse Espírito que faz com que hoje muitas pessoas se sintam sozinhas, com medo da morte, com vontade de dar cabo da sua própria vida. É a falta desse Espírito que leva muitas pessoas à depressão, à opressão, à angústia, à tristeza. É a falta desse Espírito que leva as pessoas a se entregarem nas drogas, a se entregarem às bebidas, a se entregarem às vidas erradas. É a falta desse Espírito que tem feito o mundo do jeito que está. A falta de amor, a falta de alegria, a falta de companheirismo, a falta de compaixão de uns para com os outros, é a falta desse Espírito que faz a humanidade estar do jeito que ela está. Olha o quanto que isso é importante, presta atenção. Será que você entende a ressurreição do Senhor Jesus ou simplesmente é uma data? Se você não tiver esse Espírito na sua vida, como que você vai vencer? Como que você vai derrubar muralhas? Como que você vai saltar montanhas? Se você não tiver esse Espírito ressuscitado dentro de você, como que você irá alcançar todos os seus sonhos? Como que você vai ser um vencedor, uma vencedora, se lhe falta esse Espírito? A ressurreição não é simplesmente uma lembrança. A ressurreição é um convite de Deus para cada um de nós. Em nós permitimos que Ele entre na nossa casa, que é a nossa vida, e faça morada. Ele ressuscitou, mas Ele quer morar dentro de nós, dentro de mim, dentro de você, dentro das nossas vidas. Isso é a ressurreição de Cristo. Não é um post nas redes sociais.
Não é um versículo da Bíblia que você simplesmente acredita. Não é nada disso. A ressurreição de Cristo, ela tem que estar viva dentro do nosso corpo, dentro da nossa alma, dentro do nosso ser. A ressurreição de Cristo, ela tem que estar dentro de você, dentro da sua vida. Ele tem que ressuscitar dentro de você. Porque uma vez que você deixa ele entrar na sua vida, então tudo muda, tudo se transforma. A covardia dá lugar à coragem, o medo dá lugar à certeza, a tristeza dá lugar à alegria, a doença dá lugar à saúde, quando você deixa esse Espírito entrar dentro de você. Ele ressuscitou para fazer morada no seu coração. Ele ressuscitou para morar na sua vida. Ele ressuscitou não simplesmente para ser uma passagem da Bíblia, para ser uma data, mas para que você entenda que você precisa deixar ele ressuscitar dentro de você. É esse o propósito de você entender e buscar a Deus. Então ele se colocou no meio dos discípulos depois de ter ressuscitado e disse: paz esteja convosco. Ele é a verdadeira paz. E se ele está no nosso meio, nós teremos paz. Se ele está na sua família, você vai ter paz. Se ele está na sua vida, você vai ter paz. Mesmo em meio à guerra, você terá paz. Porque ele é a verdadeira paz. Não uma paz passageira. Não uma paz momentânea. Não uma paz que as pessoas buscam na bebida, nas drogas, no sexo, seja lá no que for. Mas a paz que você tem dentro do seu peito, sabedor, sabedora, de que tudo colabora para o seu bem, porque você ama a Deus. Essa é a paz que falta na vida de milhares e milhões de pessoas. E só podemos encontrar em Jesus Cristo. Diz mais o texto, presta atenção. No versículo 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Presta atenção. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Disseram para Tomé, presta atenção, nós vimos o Senhor, Tomé. Tomé não estava com os discípulos quando Jesus apareceu para eles. Os discípulos contaram para Tomé: Tomé, nós vimos o Senhor. E Tomé disse: eu só acredito se eu tocar nas suas mãos. Se eu tocar no lado aonde ele foi ferido, eu só acredito se eu ver. Você está vendo por que as pessoas gemem? O Senhor está entendendo por que as pessoas padecem? Porque as pessoas não acreditam. As pessoas duvidam. Daqui a pouco esse culto vai terminar. E é muito bacana quando você participa, que nem você está participando ao vivo. E você fala: poxa, é verdade, amém, graças a Deus. Mas a verdadeira confiança, ela virá quando você atravessa as dificuldades. A verdadeira confiança existe quando a doença bate na sua porta, quando o desemprego bate na sua porta, quando o problema econômico bate na sua porta. A verdadeira confiança em Deus vem quando o problema familiar bate na sua porta. É aí que você manifesta a sua verdadeira confiança. É aí que você manifesta a certeza no verdadeiro Deus que você serve. Porque é muito bonito amar a Deus quando tudo está bem. É muito bonito dizer: Jesus, eu te amo, quando tudo está bem. Mas muitas pessoas duvidam. Muitas pessoas não acreditam. Quando vem os problemas, elas se desesperam. Quando vem a doença, elas não sabem o que fazer. Elas correm para um lado, correm para o outro, mas elas não sabem o que fazer. Quantas são as pessoas que, em meio às turbulências, elas não encontram uma saída? Tomé não acreditou. Tomé duvidou.
Tomé disse para os discípulos, presta atenção, vou repetir para você. Olha o que ele disse. Disse-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor. Mas ele respondeu, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé estava falando isso para quem? Ele estava falando para os discípulos, para os seus companheiros. Quem estava ouvindo? Presta atenção, por favor. Quem estava ouvindo o que Tomé estava falando? Os discípulos estavam ouvindo. Maria estava ouvindo. Todos estavam ouvindo o que Tomé estava falando. Ele disse, eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos nas mãos dele. Se eu colocar as minhas mãos do lado dele. E aí então eu acreditarei que ele havia ressuscitado. Olha o que diz a Bíblia. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos seus discípulos e Tomé já estava com eles nesse dia. Passado 8 dias que Tomé disse isso, estando Tomé com seus discípulos, Jesus esperou 8 dias, estarem todos reunidos. Todos estavam reunidos e Tomé também. E seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e lhe disse-lhes, paz esteja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejam incrédulos, mas crentes. Vou repetir para você. Presta atenção, por favor. Quando Tomé disse o que ele falou, Jesus estava com ele? Não. Jesus estava no meio deles? Fisicamente falando? Não. Jesus já havia ressuscitado. Em espírito ele estava. Jesus estava vendo e estava ouvindo o que Tomé estava dizendo. Vou repetir. Jesus estava vendo e ouvindo o que Tomé estava dizendo para os seus discípulos, para os seus companheiros. Tomé disse, eu só vou acreditar se eu colocar as minhas mãos nas mãos dele. Se eu tocar no lado dele, Jesus ouvindo e vendo o que ele estava falando. Passaram-se 8 dias. Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse, paz seja convosco. Dirigiu-se a Tomé e disse, coloca tuas mãos sobre as minhas mãos. Olha o que Jesus disse para Tomé. E logo disse a Tomé, põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Essa é a razão porque existe tantas pessoas incrédulas. Você não crê que Jesus ressuscitou? O senhor crê que Jesus ressuscitou? A senhora crê que Jesus ressuscitou? Você crê? Talvez você falou, irmão, eu creio. Ô Adriano, ô bispo, eu creio. Jesus vê tudo o que você faz. E ouve tudo o que você fala. Jesus vê tudo o que você faz e ouve tudo o que você fala. Jesus não ressuscitou? Ressuscitou. Ele não disse que nós seríamos órfãos? Disse. Ele não está vivo? Está vivo. Por que as pessoas duvidam? Por que as pessoas não acreditam? Olhem para mim, por favor. Por que as pessoas duvidam? Olhe do seu lado. Você consegue ver Jesus? Talvez o Senhor esteja aí com a sua esposa, os seus filhos, o seu esposo. Talvez você esteja me assistindo em família.
5 pessoas, 4 pessoas, 3 pessoas, 1 pessoa. Olha do seu lado. Quem você vê? Você vê a sua esposa, seu pai, sua mãe, seus filhos. Mas Jesus está aí, aonde você está. Jesus está exatamente aonde você está. Jesus está aí no meio da sua casa. Jesus está aí na sala, no quarto. O próprio Jesus, aquele que ressuscitou ao 3º dia. Você não o vê, mas Ele te vê. Ele ouve o que você fala. Ele vê o que você faz. Agora você está entendendo por que muitas das vezes, quando nós pregamos para vocês e nós aprendemos na Bíblia que nós devemos deixar o pecado, quantas vezes o Senhor já ouviu que nós ensinamos que nós não devemos entristecer a Deus? Quantas vezes? Quantas vezes você já leu na Bíblia tantas passagens que falam da volta de Jesus, que falam da presença de Jesus? Às vezes, quando você está nervoso, você fala palavrão, mas Jesus está vendo, está ouvindo o que você está falando. Às vezes, quando bate o desespero, você xinga, você amaldiçoa, você condena, você amaldiçoa a sua própria vida, você amaldiçoa o seu filho, você amaldiçoa o seu casamento, você amaldiçoa o seu marido, a sua esposa. Jesus está ouvindo, como também está vendo. Aí você pergunta, poxa, por que Deus não me responde? Por que Deus não me atende, bispo? Por que Deus não vê as minhas orações? Por que Deus não vê as minhas lágrimas? Quem foi que disse para você que Jesus não tem visto? Ele tem visto. Mas a incredulidade, a rebeldia de muitas pessoas impedem de Jesus abençoar a sua vida. Quando nós fazemos as coisas erradas, você pode esconder da pessoa que você vive. Você pode esconder do teu filho, você pode esconder da tua mãe, você pode esconder do teu pai, você pode esconder da tua mulher, do teu marido, você pode esconder de quem quer que seja. Quando fazemos as coisas erradas, nós escondemos de todo mundo, menos do Senhor Jesus. Porque aonde você está, Ele caminha com você. Aonde você vai, Ele vai com você. Aonde você coloca os teus pés, Ele coloca os teus pés também. Só que você se esquece disso. Sabe por que você se esquece? Porque você não tem compromisso. Sabe por que você se esquece? Porque você não tem um pacto, você não tem uma aliança. Sabe por que você se esquece? Porque você não prioriza o Senhor Jesus na sua vida. Por isso que você se esquece. Tomé se esqueceu que Jesus havia dito que ia ressuscitar ao 3º dia. Tomé viu os cravos na mão de Jesus, quando ele estava no madeiro. Tomé viu quando ele foi aberto do lado por uma lança. Mas ele disse, se eu não ver a sua mão e o seu lado, de modo algum eu havia de crer. Eu não vou crer se eu não ver. Jesus viu e ouviu o que Tomé disse. Vou repetir para você. Quando Jesus se colocou no meio dos discípulos e disse, Pai seja convosco, ele virou-se para Tomé e disse, Tomé, olha o que Jesus disse, vou repetir mais uma vez. Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe-na no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, porque me viste e creste, bem-aventurados que não viram e creram. Que coisa gloriosa.
Essa é a ressurreição do Senhor Jesus para os cristãos. Para os simpatizantes, muitas das vezes é uma data. Para outros, um post no Facebook, nas redes sociais. Para outros, uma passagem na Bíblia. Mas para os verdadeiros cristãos, Jesus está vivo. Então, meu irmão, minha irmã, guarde isso com você. Jesus vê tudo o que fazemos. Jesus sabe tudo o que falamos. Quando nós pregamos, quando você lê na Bíblia, a exemplo de José, você se lembra da Bíblia? Quem foi José? O segundo homem mais poderoso do Egito. Um homem rico. Um homem próspero. Foi injustiçado. Ficou preso. Mas José correu de uma mulher. Você já leu isso na Bíblia? José correu de uma mulher que queria se deitar com ele, que queria levá-lo para a cama, que queria adulterar com ele. Ele correu de uma mulher formosa, bonita, porque ele não queria desagradar a Deus. Quem viu o que José fez? Quem viu a atitude de José? Presta atenção. Deus. Quando você vê José honrado na Bíblia, quando você vê a vida de José depois exaltado, você não entende o contexto da história. Hoje, muitas pessoas talvez te julgam por você ter conquistado isso, aquilo outro. Por um dia você ser um vida torta. E hoje, graças a Deus, você está com Jesus. Mas ninguém sabe o que você teve que negar. Ninguém sabe o que você passou para chegar aonde você chegou. Todos sabem aonde você está, mas não sabem o caminho que você trilhou para chegar aonde você chegou. Você sabe quantas coisas você teve que negar. Você sabe quantas vezes você teve que fugir das tentações. Você sabe quantas coisas erradas você teve que deixar para trás por amor a Cristo. E por isso você chegou aonde você chegou. Assim é a vida com Deus. Quando você nega a sua vontade para fazer a vontade de Deus, Ele te honra. Quando você tem um compromisso em saber que Ele está te vendo, que Ele está te assistindo, você pensa, repensa, muitas vezes, antes de fazer algo errado, porque você sabe que Ele está te vendo. E não vale a pena você desagradar a Deus por uma coisa que vai lhe agradar. Vale a pena você sofrer para Deus, sabendo que Ele vai te honrar. Vale a pena você pagar o preço, sabendo que Deus está te vendo. Essa é a ressurreição de Cristo para os cristãos. Nunca se esqueça disto. Jesus está vivo. Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele caminha com você. Ele está com você. Repito, aí na sua casa, Ele está te vendo. Do seu lado Ele está sentado, mas você pode não vê-lo. Mas Ele está te vendo. Ele sabe o que você pensa. Ele ouve o que você fala. Ele sabe de todas as coisas. Quando você entende que Jesus ressuscitou, você entende o porquê você está vivo. Muitas pessoas partiram. Outras partirão. Um dia nós vamos partir. Um dia nós vamos partir desta vida. Ou talvez seremos arrebatados. Mas uma coisa é certa, meu irmão, minha irmã. Nunca esqueça o que você está ouvindo. Você pode passar pelos piores problemas da sua vida.
Jesus sempre vai estar te vendo. Sempre. Sempre Ele vai estar te ouvindo. Não blasfeme. Não retruque. Não amaldiçoe a sua vida. Saiba que Ele está te vendo. Ele não vai deixar você sem saída. Ainda que por pior que seja a situação, não se atemorize. Deixa Ele conduzir. Às vezes Jesus entra na nossa vida, cria um reboliço, muda a nossa vida de perna para o ar, mas é para o nosso bem. Deixa Ele fazer. Às vezes as pessoas se afastam de você e você não entende por quê. Deixa essas pessoas se afastarem. Alguma coisa elas iam fazer que você não sabe, mas que Jesus que está cuidando de você sabe. Deixe Ele tomar conta da sua vida. Deixe Ele colocar o que está errado fora e ajustar aquilo que você precisa. Deixa Deus te conduzir. Deixa Ele levar as suas mãos até o lado dele, como Ele disse para Tomé: pega o teu dedo, coloca aqui nas minhas mãos. Deixa Ele fazer isso. Deixa Ele cuidar da sua vida. Nada está fora do controle de Deus. Nada. Tudo está no controle dele. Ah, bispo, eu estou passando uma fase difícil. Ore a Deus. E deixa Deus conduzir. Ele pode mudar o coração. Ele pode mudar a sua esposa. Ele pode mudar o seu esposo, o seu filho. Ele pode mudar quem Ele quer. Mas não traia a Deus diante da luta. Não faça o que fez Tomé. Não seja incrédulo, mas seja crente, para que então Ele esteja vivo na sua vida todos os dias. Ele está com você. Ele ressuscitou para te salvar, para me salvar, para nos salvar. Ele ressuscitou para nos guardar e nos conduzir aos passos verdejantes. Que Deus abençoe a todos vocês. Que você entenda a real verdade sobre a ressurreição de Cristo. E que não isso seja simplesmente uma história, mas que Ele está vivo. Tudo que você está vendo no mundo é com a permissão dEle. Ele está permitindo tudo isso. E Ele guarda e protege quem Ele quer. E salva quem Ele quer. Se volte para Deus. Confia em Deus. Porque se meu irmão, minha irmã, Deus tem muito mais a fazer na sua vida. Por isso que você está vivo. Porque Deus precisa fazer muitas coisas acontecerem na sua vida ainda. Por isso que você está com vida. Deus abençoe você. Se coloque de pé. Deixa eu orar por todos vocês. Feche os teus olhos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Em nome do Senhor Jesus, nós neste momento te pedimos que o teu Espírito possa estar sobre a vida de cada uma dessas pessoas. Pai querido, que o Senhor venha tomar este homem, esta mulher nas tuas mãos. Que o Senhor venha tomar estas vidas nas tuas mãos. Hoje, meu Pai, entendemos que a tua ressurreição foi para nos salvar, para poder nos mostrar que nós não estamos sozinhos, que o Senhor tudo vê e que o Senhor tudo ouve. Quando Tomé, diante dos seus companheiros, disse que ele só ia acreditar se ele tocasse no Senhor, Tomé não sabia, Tomé não fazia ideia de que o Senhor estava o ouvindo. Eu não posso te ver, nós não podemos te ver, mas a tua palavra diz que aonde estivesse duas ou mais pessoas reunidas no teu nome, ali o Senhor estaria presente. O Senhor está na casa dessa pessoa e ela não sabe. O Senhor está na vida desta pessoa e talvez ela não sabe. Mas que o Senhor revele para ela que ela não está sozinha. Pai querido, eu entrego este povo nas tuas mãos. Obrigado por esta linda mensagem. Obrigado por nós entendermos que o Senhor é vivo.
grande e poderoso para mudar, para transformar toda e qualquer situação. Mas o que o Senhor disse a Tomé, o Senhor diz a todos nós: por que duvidaste? Por que duvidaste? Bem-aventurado foram aqueles que não viram, mas creram. Louvado seja o teu nome. Oh, meu Pai, feliz são aqueles que não viram, mas creram, Senhor. Feliz é todos aqueles que creem na tua existência e no teu poder, naquilo que o Senhor há de fazer, tem feito, meu Pai, na vida de todos, porque o melhor do Senhor ainda o Senhor irá fazer na vida de todos aqueles que creem e acreditam nas tuas palavras. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, jamais penetrou no coração humano aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Bendito e exaltado seja o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Nós te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te bendizemos, te magnificamos pela tua ressurreição. O Senhor está vivo, meu Pai, e por isso nós cremos no amanhã. Nós cremos, meu Deus, que dias melhores virão, porque a tua vivência, o teu Espírito nos garante isso. Apesar de tudo, meu Pai, a paz esteja conosco, e a paz é o Senhor. Oh, bendito seja o teu nome. Receba este povo, estas vidas nas tuas mãos, pois assim nós te pedimos e te agradecemos. Abençoe esta semana, meu Deus, que seja uma semana produtiva, positiva, que seja uma semana abençoada, que seja uma semana próspera, que seja uma semana feliz, que seja uma semana voltada para o Senhor. Que notícias boas acerque o teu povo, Senhor. Que aquilo que estava para dar errado seja repreendido e expulso, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. E que tudo venha dar certo, porque nós queremos, meu Pai, é te amar, te louvar, te glorificar. Que este povo seja abençoado, sejam curados, sejam livres, sejam felizes, que eles tenham saúde, prosperidade e, acima de tudo, que eles tenham a tua presença. Obrigado, meu Pai. Nós te agradecemos por esse culto, por esta mensagem, por tudo aquilo que o Senhor falou aos nossos corações. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e todos que creem, diga que assim seja, e graças a Deus. Olha, graças a Deus, aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma excelente semana, um abençoado domingo para você e que a sua família. Coisas grandes e grandiosas nos alcançará e alcançará todos aqueles que creem e acreditam na palavra de Deus. Que Deus possa te abençoar onde quer que você esteja. Lembre-se, você nunca estará sozinho. Deixa Cristo ressuscitar no seu coração. Saiba que Ele está te vendo em todas as situações. Ele está te ouvindo. Ao invés de você viver murmurando, amaldiçoando, passe a abençoar a sua vida. Passe a abençoar a sua família com as suas palavras. Passe a abençoar os seus familiares. E creia que Jesus está contigo, aonde quer que você esteja. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Eu não sei se a pastora Patrícia está fazendo e fará hoje alguma transmissão. Se ela estiver aí, me responda. Ô pastora, por favor, por gentileza. Eu não sei se a senhora vai estar hoje à noite, mas se a senhora estiver, me diga aí, por gentileza. Eu aguardo a senhora me falar. Deixa eu ver aqui. Eu quero agradecer a dona Simone Maciel, que está aí conosco, a dona Maria da Silva da Inglaterra. Deus abençoe a dona Sônia Márcia também. Ângela Lima, Deus abençoe a vida de vocês. A Denise, que diz excelente semana a todos. A dona Maria da Silva, que diz muito obrigado por tudo. Excelente domingo para o senhor e família. Muito obrigado. O Gustavo Pereira também, um abraço. A dona Adélia Montenegro, Marisa Araújo. A pastora Patrícia estará hoje às 20 horas, é isso? 20 horas. 19 horas. 19 horas a pastora Patrícia estará também com uma mensagem aos nossos corações. Deus abençoe a todos. Tchau. Feliz domingo. Deus abençoe você e a sua família. Muito obrigado pelas orações. Obrigado por tudo. Tchau. Fique na paz. Com licença.